Se tem uma coisa que assombra todo editor de vídeo, seja ele intermediário ou até mesmo iniciante, é o pensamento de como diabos eu faço para ter uma carreira estável como editor de vídeos, e eu já adianto para você, meu amiguinho, que é simplesmente impossível. Brincadeira, brincadeira, não é que seja impossível, só que é tão difícil você ter uma carreira estável como editor de vídeos que faz com que seja quase impossível. Mas não se preocupa que no vídeo de hoje, eu, Marquinhos, o seu editor favorito, vou te explicar como você pode fazer para ter a carreira mais estável possível e também fazer com que você aí que tá começando a editar vídeo não repita os mesmos erros que eu cometi no meu começo. Então, para poder começar, vamos falar delas, as tão conhecidas rotas. Que você não faz ideia do que eu tô falando? É, amigão, então você tá mais perdido do que eu tinha pensado. Quando você vai trabalhar com alguma coisa sendo prestador de serviço, uma coisa que você precisa entender é que você tá vendendo o seu tempo. Não importa se você tá como CLT editor de vídeos ou se você tem uma agência, independente do ramo que você escolher, você vai estar vendendo o seu tempo. Tendo entendido isso, você precisa entender agora que existem dois caminhos. E os caminhos são a CLT, como eu já tinha falado, e também o PJ, my friend. Aqui, mas eu quero adiantar um negócio, tá? CPJ não é ser contratado por uma empresa para você trabalhar PJ recebendo um salário fixo e tendo que cumprir horário, tá? Isso aí não é CPJ, isso é ser dublê de escravo. Mas bora então falar primeiro sobre a CLT. Só de ouvir esse nome eu tenho certeza absoluta que você já torce o nariz. Mas entenda uma coisa, CLT não é uma coisa ruim. Só é ruim ser CLT se você for CLT balconista, fundo de caixa, estoque. Agora, se você é um CLT da prefeitura com empregozinho fantasma, nossa, moleque, aí é uma delícia ser CLT. Então, tudo depende. Não confunda CLT com coisa ruim. CLT não é ruim, tá? Você escolheu o caminho da CLT. Então, os pontos positivos, vamos começar por eles. Os pontos positivos de trabalhar como CLT é que a margem de entrada ela é muito pequena. É muito fácil você chegar para uma agência da sua região ou cidade e se dispor a ser contratado por eles, tá ligado? Uma outra coisa interessante é que se você conseguir trampar numa agência que é presencial, você vai conhecer muita gente, você vai estar presente em muito lugar e isso vai te abrir portas ali, um networkzinho para tu futuramente conseguir se desenvolver melhor, tá ligado? Então, assim, não seja aquele editor que só fica dentro do quarto, que não conversa com ninguém, que não vê ninguém. Tu precisa conhecer gente se tu quiser de fato ter uma progressão boa na carreira. Um outro ponto muito bom da CLT também é aquele saláriozinho fixo. Pô, se você tá começando na área e não tem muito dinheiro também, é um bom jeito de você conseguir se manter na área, fazer investimentos pro seu computador, uma câmera, um microfone, uma iluminação, seja o que for, sem ficar apertado e nem se prejudicar financeiramente. Além de que também vai te render um tempo ali, porque nenhuma agência costuma trabalhar sábado e domingo, então acaba sendo 5x2, o que é bem legal. Te dá um tempo pra você também fazer uma outra coisa que eu já falei em um outro vídeo meu, que é criar conteúdo, cara. Se você vai ser CLT e vai querer migrar depois pro PJ, você precisa aproveitar esse tempo de um dinheiro garantido e fixo pra criar conteúdo, para as pessoas te conhecerem não só na região onde você mora, mas também fora dela, tá ligado? Porque é isso que vai te fazer chegar em pessoas interessantes, entendeu? Mas obviamente que nem só de coisa boa a gente vive disso daqui, né? Então, assim, os problemas da CLT, ao meu ver, é a quantidade de agência pilantra, uns caras muito filho de uma me desculpa o palavreado, mas que querem pagar R$2.000, R$2.500 para um editor de vídeos. Isso não faz sentido. Então, assim, a minha dica é, caso você seja PJ e vai fazer dublê de escravo, que é ser PJ contratado com hora fixa e etc, coisa que não existe, você não é pago por hora quando você é PJ, mas enfim, caso você aceite essa condição, não faça isso por menos de R$3.500. Se for por menos de R$3.500, é muito melhor tu pegar um trampo normal por R$2.500, sem ter a pressão que uma agência vai causar em você. Mas voltando pro PJ, caso você queira aceitar ser o dublê de escravo ou editor PJ sem ser PJ, você tem que tomar cuidado com uma coisa. Você não tem garantia nenhuma. Os caras podem te demitir sem aviso prévio, sem nada. Você não vai sair com nada do lugar do dia pra noite e você vai ficar ferrado com as mãos abanando. Então, assim, é por isso que eu não recomendo de forma alguma você aceitar trabalhar pra uma agência como PJ. Agora que eu já falei pra você tudo de bom e de ruim que tem pelo CLT, agora bora falar do caminho do PJ. Mas eu vou falar do caminho do PJ de verdade, porque o que essa galera fica vendendo pra vocês aí sobre o que é ser um editor PJ, na moral mesmo, é muita sacanagem. Se você for PJ, tem uma coisa muito boa, que é o teu salário não tem teto, tá? Não tem teto. Tipo, tu pode ganhar 10 mil esse mês, 20 mil mês que vem, mas aí vem outro problema. Tu pode simplesmente em algum mês do nada ganhar 2 mil conto. Então assim, se tu não souber gerenciar dinheiro, se você é uma pessoa que vem de uma realidade
mentalidade mais humilde e não sabe lidar tão bem assim com dinheiro, eu não recomendo muito, porque você vai se estrepar, tu vai ficar muito ansioso pela diminuição brusca do valor adquirido ali, e isso vai te gerar alguns problemas administrativos. Então você já observa que para ser um editor de vídeo PJ, não adianta só saber editar vídeo, tem que entender o básico de economia, pessoal, o que já torna a margem de entrada maior do que o editor CLT. E isso daqui vai levar a gente para um assunto que é o maior problema e o que eu não vejo esses editorzinhos de vídeo que ficam vendendo curso falando, que é para você ter a sua agência de fundo de quintal, até porque você dentro da sua casa e o seu amigo do Discord não é uma agência, desculpa se te falaram que sim, mas não é, são só dois fudidos tentando deixar de ser fudido. E o que é esse problema que eu tô falando? O problema é que você precisa ser desembolado, saber vender o seu trampo, saber divulgar o seu trampo, entender as necessidades do cliente, então não é só saber fazer um bom vídeo, é entender o tipo de vídeo que comunica diretamente com a persona do seu cliente e com o consumidor daquele seu cliente. Então, você já observa a quantidade de conhecimentos além da edição que você precisa ter para começar a talvez ter resultado como PJ? E cara, se você é uma pessoa que mora sozinha, o PJ não é para você, porque o dia que você não conseguir ter um lucro total que te permita pagar o seu aluguel e comprar comida e sobrar um pouquinho de dinheiro, tu vai ser despejado, mano. Imagina, ser despejado. Não tem como você correr um risco desse. Fora que o estresse de um possível despejo ou o estresse de não ter o dinheiro suficiente mês que vem vai ir te comendo a cabeça devagarzinho, até você chegar num ponto ali de saúde mental que tu não vai querer mais nem olhar pra tela do computador, brother. Então assim, o PJ tem sim os seus benefícios, mas o PJ é coisa de quem tem dinheiro. É coisa de quem mora com papai e mamãe, tem acesso à educação, lê uns livrozinhos maneiros de economia. Não tô falando de pai rico, pai pobre, porque isso aí nem livro é, tá? Isso aí é coisa de maluco, tem que ler livro de verdade de economia. Então a margem de entrada pra tu trampar como editor, ela é muito mais complicada. Só que é aquele negócio, tudo tem o seu lado bom e o lado ruim. Se você é uma pessoa mais humilde, assim como eu sou, cara, vai pelo caminho da CLT e constrói uma audiência com a criação de conteúdo. Agora, caso você seja uma pessoa que tem acesso ao conhecimento, tem acesso ao dinheiro e não tem problema com questão de moradia, meu amigo, arruma uns outros dois malucos aí e vocês tentam montar uma empresa de fundo de quintal, tá ligado? E com o longo prazo aquilo vai se desenvolver e vai se tornar o único ponto positivo geral do PJ na minha visão, que é de fato você escalar tanto o seu desenvolvimento empresarial ali naquele sentido da edição de vídeo, do marketing digital, a ponto de que vai chegar um momento que talvez você nem trabalhe de fato, ou se trabalha você vai ficar mais nos fundos ali, a não ser que você faça que nem uma galerinha aí que fica pagando R$30 por edição e fala que é uma agência. Não seja esse tipo de filho da puta, tá? Por favor. Tendo entendido tudo isso, agora a gente pode ir pro seu planejamento de carreira, cara. Então assim, independente se você escolher PJ ou CLT, nada te impede de CLT pro PJ, ou tipo, se der alguma merda no PJ, você voltar pro CLT. Não se acanhe, o bagulho é você ter um planejamento, porque sem isso, independente da sua escolha, do seu acesso, do seu recurso, vai dar tudo errado. Então, bora aprender como fazer esse planejamento. Tópico número 1. Defina o seu nicho e posicionamento. Antes de você sair por aí, meu amiguinho, tentando prospectar todo e qualquer tipo de cliente, eu recomendo profundamente que você não faça como eu fiz. Vê um nicho que no momento é o nicho que você consegue atender melhor, que você entende mais, que você sabe como funciona para aquele tipo de vídeo naquele nicho dar certo e investe 100% do seu tempo naquilo. Faz um portfólio só para aquele nicho, posta conteúdos voltados só para aqueles criadores de conteúdos ou empresas que estão naquele nicho, porque dessa forma você vai conseguir clientes muito mais fácil e clientes mais especializados e que estão mais conectados com a sua proposta. Diferente do que se você é um cara que posta conteúdo sobre tudo e chega um monte de maluco em você querendo editar vídeo por 20 conto, 30 conto. Isso não é valor que se pague. Porra, R$30 você não compra nem um lanche direito. Quem dirá pagar por um vídeo? Enfim, defina o nicho e siga a droga do nicho. Segundo ponto, tenha processo. Caso você seja um editor de Premiere, assim como eu, existe uma função muito legal no Premiere que ajuda muito e facilita muito. E caso você seja esperto de seguir o meu conselho de definir o nicho, tu pode deixar animações prontas, templates prontos, assets prontos que combinam com aquele nicho. Então, na hora de editar o vídeo, o processo vai ser muito mais rápido. E quanto mais rápido você conseguir entregar um vídeo, mais feliz o cliente fica e mais rápido você pode dar início ao próximo projeto, consequentemente, fazendo mais dinheiro no mês. E o terceiro tópico, cara, é a questão da precificação. Caso você não saiba como precificar, aqui no YouTube tem um monte de vídeo falando sobre isso, eu não vou me aprofundar no assunto, mas em resumo, pensa em quanto que tu precisa pra poder viver, pagar suas contas, comer bem e, tipo, ter um dinheiro de reserva caso você passe muito mal e precise comprar remédio. Vamos botar aí que o valor é 3 conto, que é a base que o editor de vídeo deve ganhar. Então, assim, com base nesse valor, você tem que fazer uma precificação para cada cliente, onde a junção ali de 3 ou 4 clientes no máximo já paguem esse valor. Ah, e um negócio, não fica caindo nesse papo de guru,
de edição de vídeo de ficar falando quanto que você deve ou não deve cobrar pelo caralho do seu vídeo. A p do vídeo é seu e o jeito que você vai negociar com o cliente é problema seu. Não é porque fulano cobra R$300 em um motion ou em um vídeo de gameplay pro YouTube que você precisa cobrar esse valor. Tu precisa cobrar um valor que pague suas contas e te sobre um dinheiro. Então, se por algum acaso aquele cliente que tá trocando ideia com você só puder te pagar R$1.000 e não R$1.400 pelo trampo, aceita os 1.000 conto, mano. Você não tá sendo prostituto por causa disso, não. Você não tá se prostituindo, não. É dinheiro. E não é um dinheiro ruim, não, mano. Só que, obviamente, você tem que tomar cuidado pra não cair naquele papinho do cliente de acabar vendendo preço a troco de ovo, porque não compensa. Você tem que chegar no meio termo onde o cliente esteja sendo agradado pelo valor que ele tá pagando e pelo serviço que ele tá recebendo e que você receba um valor que seja justo. Show de bola? E uma coisa que pode te ajudar nesse processo é você pensar em pacote de edição. Eu, particularmente, não gosto de pacote de edição, mas caso você esteja no seu começo e dependendo do seu nicho, obviamente, pode ser sim muito interessante pacote de edição de vídeo. Porque assim você oferece pro cliente um valor fixo, um limite fixo de vídeos e previsível. E com essa previsibilidade, você consegue se organizar melhor, ser mais eficiente, ser mais funcional e não sofrer com problema de burnout ou excesso de trampo, porque você sabe exatamente quantos vídeos você vai ter que editar nesse mês, no mês que vem e por aí vai. E ter consciência do que você precisa fazer é muito bom. O quarto tópico é priorize mais de um canal de aquisição de cliente. Quando eu digo canal de aquisição de cliente, você precisa ter mais de uma forma de conseguir um cliente. Então assim, você pode recorrer à criação de conteúdo, você pode recorrer à prospecção, você pode recorrer a um canal no YouTube, você pode recorrer a um perfil no Instagram que se enquadra como criação de conteúdo, mas a gente sabe que cada plataforma tem um jeito diferente de fazer você chegar no cliente. Então eu gosto de separar por causa disso. Recomendação são várias formas diferentes de um cliente chegar até você, ou até mesmo prospecção direta. Caso você more numa região que tenha ali um desenvolvimento legal sobre audiovisual, vale a pena você fazer um cartãozinho daqueles e ir nos lugares oferecendo o seu trampo, cara. Não é ruim, não tenha vergonha, pega e ofereça, bota a cara a tapa, porque também, como eu falei no começo do vídeo, essa é uma boa forma de te conectar com outras pessoas. Às vezes a pessoa que você entregou o cartão não precisa de um editor, mas o amigo dele é dono de um restaurante que precisa de vídeos e você, por acaso, é o cara que faz vídeo. Quinta coisa muito importante, e acho que isso todo mundo sabe, mas muita gente não faz, que é construa relacionamentos com seus clientes. Seus clientes, eles vão se tornar com o tempo muito mais do que pessoas que estão pagando pelo seu serviço e vão se tornar quase que colegas, tá ligado? Não vou dizer amigos porque... não, colegas. Então, cara, se interesse pelo trampo deles, tá ligado? Se interesse em entregar uma coisa além do seu vídeo, se interesse em perguntar, cara, o que tá funcionando no mercado de vídeos onde você tá trampando, o que tá funcionando melhor, o que você acha mais divertido, o que você acha que combina ou não combina com você, que formato você acha mais interessante, que formato tá te faltando testar. Então, assim, dá uma pesquisadinha, entenda, ofereça coisas, dê ideias, insights, dicas, corrija coisas erradas que eles estão fazendo na produção de conteúdo deles, porque tudo isso aproxima você do cliente e faz com que você seja menos substituível, porque quanto mais íntimo é a relação, mais difícil é de encontrar alguém que vai fazer a mesma coisa que você faz. Sexta coisa, como eu tava falando lá em cima, para você que vai ser editor CLT, é muito importante que você invista em habilidades complementares, não fique preso só a editar vídeos. Tenta entender um pouco de marketing, um pouco de roteiro, um pouco de estrutura de conteúdo, tente aprender coisas que vão agregar no seu trabalho de vídeo. Tudo que tiver dentro do audiovisual vale a pena ser aprendido. E o último, e na minha opinião, o mais importante, revise os seus planejamentos a cada 3 ou 6 meses. Porque para cada fase da sua carreira, ela vai exigir mudanças, adaptações e reconstruções. No começo, o seu foco vai ser uma coisa, daqui a 6 meses o seu foco vai precisar ser outro porque você vai ter a necessidade de construir novas coisas. Então, conforme o tempo for passando e as suas fases forem evoluindo, você precisa de fato começar a construir uma abordagem nova, para que as coisas realmente deem certo. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. No meu último vídeo eu vi muita gente me perguntando sobre edição de vídeo, sobre como trabalhar com edição de vídeo, o que é importante, o que precisa para poder trabalhar com edição de vídeo, e eu resolvi fazer esse vídeo para poder ajudar vocês. Eu me chamo Marcos, o seu editor de vídeo favorito, e se você curte o conteúdo aqui do canal, ou se você ainda não conhece, eu te convido a se inscrever e ver os outros vídeos que eu postei. Enfim, vejo você no próximo vídeo.